Pois é, nós estamos aqui no Manhã da Piedade, conversando hoje com o senador eleito por Minas Gerais, jornalista Carlos Viana. Viana, eu deixei no ar uma pergunta. Você tem condições de ser o que quiser na República pela sua inteligência, você é um bem articulado, né? Eu posso dizer isso porque eu mesmo fiquei muito preocupado com o Carlos Viana e chegava nos momentos daquele abraço de manhã cedo no estúdio da Rádio Itatiaia, você pergunta, Viana, muito cuidado, eu estou preocupado com você e tal. Verdade, não, pode ficar tranquilo, irmão. Deus está nos guiando, nós vamos chegar lá e tal, e etc. Então, aí você pode chegar, agora vai tomar posse no Senado, vem aí um novo governo. Sim. E pode chegar um convite para você ser um ministro, por exemplo. Sim. E como é que fica entre ser ministro e ser senador? Bem, primeiro nós temos que esperar domingo, né, para ver quem o povo vai escolher como próximo presidente. Sei. Né, essa definição ela é fundamental. Tanto um governo quanto o outro ainda não iniciou negociações com a Câmara. Sei. Isso vai acontecer ao longo de dezembro, janeiro. Né? A posse é dia 2 do presidente da República. Ele vai ter que negociar, quem quer que seja eleito, porque nós estamos numa república. E uma república significam poderes independentes. É verdade. O presidente ele tem muita força, mas ele não age sozinho. Ele vai ter que sentar com a Câmara dos Deputados, que é, em tese, a Câmara do Povo, e vai ter que sentar com o Senado, que é a Câmara dos Estados, para poder negociar. Eu não tenho desejo nenhum de me tornar ministro. Eu quero exercer o meu mandato de senador, que foi o que o povo me deu. Né? Eu estou entrando pela porta da frente com a força do povo e eu pretendo estar lá, porque, olha, nós temos muita coisa para discutir. Nós temos uma escola pública hoje, assim, que nós temos que pensar sobre ela. É verdade. Né? 40% dos adolescentes brasileiros, eu tenho feito questão de falar isso, porque o debate para a presidência da República está muito na linha ideológica. Né? Direita, esquerda, meu adversário, fulano fez isso. As discussões sobre o país, elas estão aí para serem levadas e não foram feitas. Olha, em Minas são 35%, mas no Brasil são 40% dos adolescentes abandonam a escola com 16 anos de idade. Esse adolescente ignorado pelo Estado, ele reaparece no sinal de trânsito, vendendo no subemprego, ele aparece desempregado ou ele aparece preso e muitas vezes morto pela violência. Nós temos que levar para o Brasil hoje, e a função do Senado, e se Deus me permitir, eu gostaria muito de assumir uma comissão de educação pública do Senado, que é considerada uma das mais fracas. Por quê? Porque ninguém tem compromisso com isso. Né? E é um dos assuntos mais importantes. A gente tem que levantar a qualificação, olha, dos professores. Nós temos que trabalhar, sabe, a nova formação de um currículo para o ensino médio técnico. Nós temos que discutir uma maneira de acabar com essa evasão escolar. É muito mais barato para a gente manter esse aluno até o final do ensino médio estudando do que depois pagar ele num centro socioeducativo. É verdade. Não é? O Brasil são 64 mil homicídios. A maioria são nossos adolescentes. Impressionante, né? 64 mil homicídios. Negócio louco, né? Não, juntando com o que acontece no trânsito. É um absurdo. Um absurdo. Olha, a maioria desses assassinatos são nossos adolescentes de 17 e os jovens até 25 anos, negros, moradores das periferias, que são exatamente os que mais precisam da ação do Estado. Isso não é número. O pessoal às vezes fala comigo assim, isso é um discurso da esquerda. Se for, então eu estou assumindo. Porque esse é um discurso da realidade. A gente tem que discutir a formação escolar. Eu fico sempre lembrando, Viana, quando nós vemos os bolsões de pobreza. Você pega, assim, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, Favela da Serra, ou a Pedreira Prado Lopes. Sim. Se a gente tivesse uma escola de qualidade, uma escola de tempo integral para as crianças, né? Sim. Você estaria fazendo muito mais investimento naquela comunidade, porque você estaria pegando todos os jovens daquela comunidade, dando a eles o que nós precisamos dar. Escola de tempo integral com oportunidade, inclusive saindo de lá já com uma profissão definida, uma coisa qualquer. Olha, quando a gente fala em alfabetização, que é uma função importantíssima, hoje é uma discussão grande sobre quanto o Brasil investe em ensino superior, quase 22 mil por aluno e 5 mil e poucos no estudante. Nós temos que discutir como que nós vamos fazer para equilibrar isso, não é acabar com um. A gente está discutindo muito a questão do ensino público federal, que é fundamental. Mas a gente tem que discutir as creches, a alfabetização. Só 30% das crianças brasileiras hoje sabem ler e escrever corretamente. Isso é função do Senado. É verdade. Então eu quero, nesse período, discutir
Como nós vamos fazer para melhorar a vida das pessoas. Viana, outra coisa muito importante é o problema o chamado Pacto Federativo, Sim. né? Vivemos um Pacto Federativo e etc, mas o município tem que arrecadar, o dinheiro vai para o governo federal ou vai para o cofre do governo estadual e o município não recebe. Não precisamos também, urgentemente, de uma reforma tributária que pudesse contemplar os municípios, o dinheiro já fica no município? Essa concentração de renda começou no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, quando o Lula assumiu, com a houve uma Constituição de 88, concentração né, maior ainda. Hoje, 60% praticamente de todo o dinheiro do país vai para o governo federal. Em torno de 30% para os governos estaduais e 10% para os municípios. Isso a grosso modo, para as pessoas entenderem. O Fundeb, por exemplo, que o ano que vem o Senado vai discutir o Fundeb, porque ele acaba o ano que vem. A gente tem que rediscutir essa questão da educação básica. 60% do dinheiro vai para o Estado, 40% para o município. E quem é a função da educação básica? Do município. É um negócio sem sentido. Mas isso foi feito, sabe para quê? Para concentrar o poder. Aquela história assim, ou você está comigo na minha base aliada, ou então você não tem nada. Aquela história de aos amigos tudo e aos inimigos a lei. A gente tem que começar a discutir essa divisão do bolo de forma mais republicana. Porque os municípios hoje sentem o efeito disso, especialmente na saúde. Quem está nos ouvindo, nos assistindo no interior, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Os hospitais hoje no interior estão passando por uma crise absurda, porque os prefeitos não têm nem como ajudar a manter. Ontem eu recebi um pessoal de Cataguases. Cataguases tem um hospital referência, inclusive, no serviço de oncologia. Está para fechar, já tem 6 andares lá que não funcionam. A oncologia está sendo entregue para Muriaé, porque a prefeitura não tem dinheiro, o governo do estado não ajuda, a tabela do SUS é um desastre e você não tem no âmbito federal uma discussão sobre a qualidade da saúde. Por isso é que eu digo a você que eu penso que no Senado eu tenho muito a contribuir para a gente poder discutir os problemas nacionais. Pois é. Verdadeiramente, eu fico imaginando Minas Gerais. Um dia eu estava na cidade de Caxambu e as termas de Caxambu estavam fechadas há mais de 2 anos. Sim. E bonitas, naquela né? época, a justificativa era que o dinheiro da Codemig estava sendo usado para construir a cidade administrativa e não estava sobrando para reformar as termas. Enquanto isso, os hotéis estavam em dificuldade. Sim. Então, o hotel tinha que pagar as obrigações sociais ao governo federal, previdência, aquelas coisas todas, imposto de renda, aquela coisa toda, e deixava de pagar o município. Então, a dívida dos hotéis com o município, com a cidade de Caxambu, era imensa. E o prefeito não podia fazer nada, porque se ele fechasse os hotéis porque não pagam a dívida com a prefeitura, quebrava a cidade. Quebrava a cidade. Não é verdade? Então, quer dizer, são casos que a gente vai encontrando no dia a dia das administrações públicas que precisam ser combatidos. Assim, eu faço uma comparação hoje no Brasil com uma coisa bem do interior. O Estado hoje é um grande carrapato no boi. E esse carrapato, se a gente não tomar cuidado com ele, ele vai matar o boi. É verdade. Porque o país concentrou tanto... Porque se é uma coisa que funciona bem, é a cobrança de impostos. E tem que funcionar. É função da Receita Federal trabalhar bem. Não é para isso que ela existe. Só que a carga tributária hoje no Brasil, ela é um negócio absurdo. Vamos falar de Minas Gerais, que é o nosso umbigo. 18% no ICMS da gasolina é o mais alto do Brasil. É verdade. Nós pagamos a gasolina mais cara do Brasil. E como é que nós vamos fazer? A gente precisa discutir uma alíquota única de ICMS para o país, 12% para todo mundo. O governador que entrar não vai querer discutir isso. É verdade. Não é? Ele vai querer esperar um pouco mais de tempo, porque você tirar 6% do ICMS em cima da gasolina, você ainda torna a situação do Estado mais difícil. Mas a gente tem que discutir isso. Olha, falando em gasolina, e nós temos aí alguns gargalos, né? Que anel rodoviário, Sim. 381, né? Outras estradas importantes. E eu fico, por exemplo, aqui em Minas Gerais, A 251 nós ficamos aqui, né? e nós ficamos aqui numa situação difícil porque existe uma agência metropolitana de desenvolvimento, mas não existe um plano diretor para Belo Horizonte. O que é que nós podemos esperar do senador Carlos Viana para Belo Horizonte? Existem muitas perguntas, né, que as pessoas fazem, que eu só posso responder se um dia eu for governador. O metrô, né? Se algum dia eu sair para ser governador e for eleito, aí são perguntas que eu posso responder, porque o executivo é quem decide. Claro. Mas nós podemos, como bancada, brigar muito por esse assunto. Por exemplo, o anel rodoviário. O prefeito Alexandre Calil
já tentou municipalizar o anel como uma primeira medida, porque o anel virou uma grande avenida do contorno. verdade. Aquela questão da gente, por exemplo, impedir os caminhões de circularem entre 5 ou 6 da manhã até 8h30, aquilo é fundamental para garantir a segurança das pessoas. No caso do metrô, Viana. E o metrô? Nós precisamos de uma verba hoje de lutar para que o metrô se torne prioridade no país. Que a verba do metrô de Belo Horizonte foi para a Bahia, Não, foi para outros Salvador lugares. já terminou o metrô, muito bom para eles, nada contra isso. Rio de Janeiro já terminou o metrô, ótimo. Brasília. Mas nós aqui ficamos, sabe o quê? Naquela briga de PT e PSDB. Governador do PSDB, presidenta do PT, o presidente, não é? E em Minas ficou num prejuízo. Quando você fala em estradas, nós temos 20 anos de atraso na malha rodoviária. Eu viajei esses quase 50 mil quilômetros, posso dizer para você, é um absurdo o que a gente tem em Minas. Essa 381 aqui, nós temos que brigar muito para que ela continue a duplicação e ela vá até Governador Valadares, porque ela está prevista só até pouco depois de Ipatinga, ali onde é a Cenibra, não é? Viana, nosso tempo está acabando e eu gostaria de deixar aí mais uns 40 segundos para você despedir dos nossos telespectadores e deixar uma mensagem. Eu quero agradecer a cada um, a cada uma, pelo voto de confiança, que Deus abençoe a vocês. Peço que orem por mim, que rezem por mim, para que Deus me dê sabedoria, para que eu possa, de fato, cumprir tudo isso que as pessoas esperam. Eu quero deixar aqui um grande abraço também ao Dom Valmor, que nos recebeu lá de uma maneira muito carinhosa logo no início, sabe, que orou, pediu, e Dom Valmor, eu agradeço, e parabenizar pelo trabalho na Serra da Piedade. Eu não posso deixar de fazer isso. Estive lá domingo, fiquei impressionado com a qualidade do atendimento e do queijo que eu ganhei lá, que é uma delícia, que é um dos melhores presentes. O meu abraço ao Dom Valmor, a todos os católicos, que Deus abençoe a todos. E podem ter certeza, eu acordei segunda-feira, depois da eleição, eu abri meus olhos e agradeci a Deus e ao povo, porque eu não devo a ninguém essa eleição. Eu devo à força do povo e à vontade de Deus. Eu não devo a partido, não devo a grupo econômico, a ninguém que pagou nada. Cada voto meu custou 11 centavos de um dinheiro que eu ainda devo uma parte dele, que eu estou tendo que me virar para pagar. Mas eu agradeço a cada um de vocês. E lá em Brasília nós vamos honrar essa confiança, viu, Assir? Se Deus quiser. Não vim aqui, como Jesus ensinou, para ser remendo novo e roupa velha, não. Eu vim aqui para ser tecido novo na política de Minas. Se Deus quiser. Foi a presença do nosso senador eleito, Carlos Viana. Vamos continuar com a Manhã da Piedade. A Síria Caixeta continua com vocês.